Estamos aqui com mais um programa Presença Espírita na Bíblia, cujo objetivo é demonstrar para os nossos irmãos de outras correntes cristãs, a católica, a ortodoxa, a protestante e as evangélicas, demonstrar para essas correntes desses irmãos nossos, que nós também seguimos a Bíblia. A Bíblia, como o pastor Neemias Marian, presbiteriano, lá do Rio, saudoso pastor Neemias Marian, ele fala num de seus livros, e falava também pela televisão, que a Bíblia é um manual de psicografia do princípio ao fim. E eu costumo dizer, eu acrescento, que é também um manual de psicofonia, não só de psicografia, porque a Bíblia tem muitos episódios assim de vozes, os profetas, e outros, por exemplo, sacerdotes, que, por serem médiums, por serem proféticos, por terem aquele dom da profecia, que é o mesmo dom de mediunidade, o Kardec ele deixou isso bem claro para nós, que quando ele dizia que um indivíduo é médium, ele queria dizer que esse indivíduo tinha aquele dom, aquele poder dos profetas, que é, então, o poder de realizar algum fenômeno mediúnico. E esse fenômeno mediúnico, ele é feito por espíritos. E o médium é uma espécie de instrumento de apresentação, de recepção, melhor dizendo, ele recebe e transmite para nós, seja pela escrita, seja pela fala, que no caso é psicofonia. Então, o médium psicógrafo, ele é um instrumento do espírito que escreve através dele. E é um instrumento de comunicação do espírito através da fala do médium, quando temos, então, a psicofonia. Então, a finalidade desse programa, Presença Espírita na Bíblia, é demonstrar isso para os nossos irmãos. Porque nós que somos espíritas, nós sabemos, e nós estamos convictos, sem querermos fazer sectarismo, que nós somos os verdadeiros evangélicos, porque nós seguimos o Evangelho. Jesus é o nosso modelo. Eu lembro aqui o que o padre François Brini, que representa o Vaticano nas questões, nos fenômenos de transcomunicação, padre François Brini, francês, mas ele representa o Vaticano nessa área da comunicação dos espíritos através de instrumentos, por exemplo, rádio, televisão, gravador, e outros instrumentos, inclusive o computador. E nós temos hoje a Sônia Rinaldi, que é uma grande cientista nessa área atual aqui no Brasil, e ela tem representado o Brasil, inclusive, em congressos internacionais de transcomunicação. Então, o padre François Brini, ele diz assim: como eu gostaria de que os católicos amassem a Jesus como os espíritas amam. Porque ele quis dizer que nós, de fato, somos discípulos de Jesus, não apenas alunos, porque aluno é aquele que estuda, é aquele que até pode decorar frases bíblicas, evangélicas,
mas não é discípulo. O discípulo é aquele que ele estuda como aluno, mas também põe em prática. Então, nós, sem sectarismo, nós, repito, eu costumo dizer muito, somos os verdadeiros evangélicos, porque nós procuramos, na medida do possível, imitar o que Jesus nos pediu que fizéssemos. Então, procuramos pôr em prática, vivenciar o ensino de Jesus, o ensino evangélico da Boa Nova. E vamos aqui entrar na pergunta especial desse bloco. Todos os espíritos serão anjos possuidores da perfeição? Vejam que o verbo aqui serão, essa expressão verbal, ela está no futuro. Porque aqui existe o fator muito importante que nós espíritas destacamos muito. É a evolução, o progresso, que queiramos ou não, ele vai acontecendo. E tanto o progresso tecnológico, científico, material, como o progresso moral e espiritual. É só nós olharmos o que o homem da caverna era e olharmos o que é o ser humano hoje. É só nós olharmos as religiões do passado, inclusive o cristianismo, que até lá pelo ano mais ou menos de 1800 e pouco, ainda e já na época de Kardec, havia vítimas da fogueira da Inquisição. E eles achavam aquilo normal. Então, a culpa não é da igreja, não é também dos nossos irmãos protestantes, esse grande mal que é a Inquisição. Que, como disse o Papa João Paulo II, não adianta nós querermos pôr um tapete em cima disso, porque é uma página negra na história da igreja. Então, por que eles tinham a Inquisição? Era um atraso. Por que hoje a igreja considera isso um absurdo? Todos nós, aliás, consideramos um absurdo colocar as pessoas vivas na fogueira para sacrificá-las e em nome de Deus, e só porque elas negavam um dogma, não tinham uma crença verdadeira, uma crença assim, de fato, em qualquer dogma, porque quem negasse um dogma podia ser um só apenas, e ele falasse isso de público e fosse comprovado, ele era condenado a torturas inimagináveis, cruéis, bárbaras e, por fim, a morte na fogueira, em praça pública. E as pessoas achavam natural isso. Então, o que é isso, gente? É a evolução que era muito atrasada naquele tempo. Uma evolução, eu diria, moral, espiritual e evangélica. Eles achavam que estavam agradando a Deus, que estavam sendo seguidores de Jesus, praticando essas barbárias. Então, são coisas que foram travadas, e, por um lado. Por outro, que foram incentivadas. Eu diria travadas no sentido de serem travadas com relação à ideia evolutiva, progressista, para condenar aquilo ali. Então, é aquela mentalidade da época atrasada
de pouca evolução é que fez com que essas coisas acontecessem. Então, não podemos criticar muito a igreja por causa disso, nem nossos irmãos protestantes que também tiveram a sua Inquisição. Isso foi culpa do atraso evolucional da época que travou o progresso espiritual e moral dos cristãos, que hoje consideram isso uma tragédia na história do cristianismo. Agora, amanhã, no futuro, seremos perfeitos. Como disse Jesus, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Eu diria que isso é uma força de expressão de Jesus, porque igual, ou melhor, iguais ao Pai em perfeição nunca vamos ser, mas temos que nos mirar nele. Completarei esse assunto no segundo bloco e vamos entrar numa outra questão, uma outra pergunta. Aguarde-nos.